Olá, meus amores, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à EBD, Estudo Bíblico Diário, da Igreja Evangélica Jeová Shammah. Nós estamos fazendo juntos a leitura da Bíblia em ordem cronológica, tá? No vídeo anterior eu disse que hoje nós iniciaríamos a história de Jó. Sim, depois de Gênesis, que fala da criação, da civilização, da criação dos animais, da civilização após o dilúvio, né? Não vai contar a história de Êxodo, não vai contar a história da Bíblia convencional, a gente já entra ali em Êxodo, né? Mas nós não vamos entrar em Êxodo, porque na ordem dos acontecimentos, a história de Jó aconteceu primeiro do que a história de Êxodo, do que a história de Moisés, né? Interessante isso. A história dele aconteceu em 1967 a 1606 a.C., que é a Era dos Patriarcas, né? Nós vamos ver aqui. Então a gente vai contar agora a história de Jó. Bom, pelo que eu entendi aqui folheando, não encontrei da onde Jó nasceu, da onde ele foi gerado, quem foi ali os pais de Jó. Porque a gente estava falando dos descendentes, né, ali de Jó, de Noé, os pais, os netos, os tataranetos, mas não encontrei aqui o nascimento de Jó. Porque diz, logo já, a história de Jó, Jó 1 já diz, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, né? Então, como a terra já estava toda civilizada, já estava povoada, provavelmente eles não encontraram nenhum registro, pelo menos até a essa leitura não encontraram nenhum registro sobre o nascimento dele. Diz que aqui, onde já aparece Jó capítulo 1, já é que ele já tinha filhos, que ele era o homem mais rico do Oriente, ok? E vamos ver o que acontece então com este homem mais rico do Oriente. É uma história muito conhecida, tenho certeza que muita gente conhece, mas tem algumas curiosidades que talvez você precise aprender para agregar mais ainda o seu conhecimento na história de Jó. Diz assim, Jó 1. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles. Olha isso, Satanás foi os anjos e Satanás foi também. Bom, parece que eles estavam, Satanás querendo andar junto ali com os anjos. O Senhor, não gente, isso aqui, olha isso. O Senhor disse a Satanás, de onde veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Então a gente já vê que Satanás já estava andando ali pela terra. Mas isso aqui me chamou a atenção. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem temente a Deus e evita o mal. Não foi Satanás que foi até Deus falar de Jó. Não! Foi o Senhor que destacou Jó para Satanás. Foi o Senhor que trouxe ali a lembrança de Satanás, o seu servo Jó. E a gente sempre escuta falar que Satanás foi até Deus e falou de Jó. Não, foi o Senhor que falou de Jó para Satanás. Aí Satanás respondeu. Disse então Satanás ao Senhor. Cadê? Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha isso, aqui a gente vê que é o Senhor destacando ali a Jó. Obviamente, Deus já sabia, né, que Jó não iria amaldiçoar, porque o Senhor, nós servimos um Deus onisciente, onipresente, onipotente, então ele sabe do hoje, ele sabe do ontem, ele também sabe do amanhã. Então ele já sabia que Jó não amaldiçoaria, mas eu achei interessante que foi o Senhor que deu esse destaque, né, a Jó, não foi Satanás. E aí a gente vai ver aqui que vai repetir essa passagem. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó
Não, vai repetir não, vai repetir lá na frente. Peraí, vamos ler aqui. Permissão de Deus para aflição. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aqui a gente viu, né, no vídeo anterior que eles tinham esse costume de se reunir na casa ali dos irmãos, né, os filhos de Jó. Os homens faziam ali os banquetes, cada dia na casa de um, e levavam ali as suas irmãs, e todos eles juntos, em comunhão, faziam ali um banquete, né, era um momento de família. E neste dia, os irmãos estavam todos reunidos na casa de um, fazendo ali um banquete, quando algo aconteceu, e foi um mensageiro até aonde Jó estava, e disse para ele isso, né, que os sabeus atacaram e levaram embora. Os sabeus, a gente sabe aí, que é um da geração dos sabeus, dos amorreus, é um dos clãs ali da geração de Noé, descendente de Noé, dos filhos de Noé, dos tataranetos e etc. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. A gente também vê aqui, né, mais um bando, né, também da época lá, os caldeus, também descendentes da geração lá de Noé. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atinge os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra e em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Né? A gente sabe dessa passagem, é muito conhecida, principalmente essa frase, né? No sair do ventre da minha mãe, inclusive tem um louvor. No sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Afinação perfeita. Tem até um louvor, né? Então é muito conhecida essa passagem. E aí a gente vai ver aqui que na ordem cronológica, novamente, essa história se repetindo em outra versão, né? Em outra, a mesma história, exatamente igual, os mesmos versículos, mas numa outra linguagem, né? E para finalizar, eu vou incluir aqui nessa linguagem uma coisa que ficou faltando no texto anterior, que diz assim: saiu então Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ela raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Em outras versões, você fala como uma louca mulher, né? Aceitaremos o bem de Deus e o mal não queres aceitar? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Também a gente também faz essa parte do trechinho da música, né? Do louvor também, né? Amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus,
e louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me engano, esse louvor é da Rose Nascimento, um louvor que eu escutava muito na igreja da minha mãe quando eu era criança. Nem faz tanto tempo assim, é bem recente. Gente, então é isso. Hoje teve até cantoria aqui, que eu estou empolgada, muito empolgada com esses detalhes, com essas histórias. Então é isso. Sem mais delongas, vamos ver o que acontece amanhã com a história de Jó. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês e até o próximo vídeo. Beijo!